Salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa noite, boa segunda-feira para todo mundo, 5 de dezembro, o melhor dia do mês de novembro, né? Sempre é esse, 5 de dezembro, Lucas Colar. 8 horas da noite, estamos no ar com mais um Vozes do Gigante Entrevista. Boa noite, meu querido. Terceiro tempo contigo já aqui hoje. Verdade, né? Tivemos pela manhã o Drops, né? Depois do jogo da seleção brasileira lá no Mazá, né? 4-1 Brasil nas quartas de final. E agora, né? Papo com o presidente, né? Que estará conosco aqui na sequência aí para responder alguns questionamentos, né? Algumas coisas que vocês perguntam aqui quase todos os dias. E a gente vai tentar repassar, né? O máximo possível para que o presidente esclareça, né? Algumas questões visando o 2023 do Inter, né? Que é o que todos os colorados estão ansiosos, na verdade. Ah, é verdade. Por isso que a gente já pede para vocês, faz o seguinte, ó, já chega deixando o like, compartilha, né? Compartilha para o maior número de colorados aí esse bate-papo com o presidente do Inter e também te inscreve no canal, né? Sempre muito importante, sempre muito importante. Assim como tu te cadastrar na KTO, cara, vai lá em kto.com, te cadastra, utiliza o cupom VDG, garante 20% em free bet e vem botar uns pilinha no bolso com a gente, né? Porque a Copa do Mundo tá botando muito dinheiro no bolso da galera, né? Mas também, obviamente, tem as zebras que a gente pode pegar e se fartar, né? Hoje quase rolou uma zebrinha, né? Com o Japão em cima da Croácia. Não sei se é zebra, tá? Para mim era jogo de iguais. Iguais. Pode ser, dependendo do ponto de vista, né? Lembrando, ó, antecipa também o saldo do teu FGTS com a Mais Ágil. Tem o link aqui na descrição, ou então, ó, 99114 1133. 99114 1133, não esquecendo que o DDD é 47. E também não perde nenhum lançamento do Mundo da Bola na nossa vitrine virtual aqui na Centauro. Tem o código VDG10 que te garante 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Daqui a pouquinho o presidente Alessandro Barcelos vai estar conosco aqui, tá? Foi encaminhado já para ele, obviamente, o link aqui para participar do nosso bate-papo. Quero saber de vocês aí, quais os temas que vocês querem que a gente aborde. Daqui a pouco, de repente, tem algum tema que vocês acham importante que a gente já não selecionou aqui, né? No nosso bate-papo. Pode botar aí pode botar no chat, né? Tranquilamente, que a gente tenta fazer. O presidente, se ele não quer repatriar o Alisson, né? Com a partidaça que ele fez hoje, o Fred, daqui a pouco, né? Também. Pô, que jogo mesmo que fez o Alisson, né? Jogou muita bola. Por ser o goleiro da seleção brasileira, né? Vai ser ex-campeão, se Deus quiser aí, né? Bom goleiro. O jogo tava tão embarbado que o Tite botou o Everton para jogar, né? Botou. Os 26 jogadores agora estiveram em campo, né? Na campanha até agora. Todos os 26 convocados. Claro, é a melhor coisa do mundo, né? Porque aí tu ganha o grupo, né? Tu deixa todo mundo jogar, nem que sejam uns minutinhos, né? Mas, dito isso, feito aquilo, a gente pode chamar, né? Nosso convidado aí de hoje já está aqui nos bastidores conosco. Presidente Alessandro Barcelos, tudo bem, presidente? Nos ouve bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, não? Perfeitamente. Sim, nós ouvimos bem, tá bem legal. Deixa eu só tentar colocar aqui melhor no fone, aqui, só um minutinho aí. Beleza? Tá, tranquilo. Porque sempre teve agora aquela básica. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Não te ouço. Não te ouço. Coisa linda, né? Ó, a galera já tá botando aqui no chat, né, os temas que vocês querem que a gente aborde com o presidente. Tá muito bacana mesmo, cara. Melhorou? Chega junto ali. Boa. Alô? Bem, tá bom? Tá me ouvindo aí? Sim. Estamos ouvindo. Perfeito. Vamos lá. Tudo de boa. Presidente, muito obrigado por ter atendido nosso convite mais uma vez, né? Muito obrigado aí nessa segunda-feira para a gente poder conversar sobre o Internacional. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, eu agradeço aí o convite, final de ano, a gente poder falar um pouco do Internacional, do que foi 2022 e também poder olhar aí para 2023, né, e poder conversar com vocês e, consequentemente, estar conversando aí com o torcedor colorado que acompanha vocês aí no dia a dia do trabalho. Perfeito. Tu abre ou eu posso começar aqui? Pode começar, querido, sem problema nenhum.
Eu vou pegar de gancho aqui o que diz a Emanuele, tá? Que tá sempre com a gente. Tá? Diz o seguinte, ó, por favor, diga ao presidente que queremos títulos, precisamos nos esforçar para reforçar o grupo e assim conseguirmos uma gestão 100%. É o que diz a Manu, que está com a gente aqui. E eu vou pegar esse gancho, presidente, porque a maioria das coisas que a gente recebe aqui, né? Reforços, né? A permanência de jogadores, sem citar nomes, né? Que eu conheço já, como funciona, né, as contratações e etc, né? Mas o torcedor do Inter, ele pode ficar tranquilo em relação à reapresentação, talvez até o começo do Campeonato Gaúcho, em ter novidades no seu grupo, visando as várias competições que o Inter vai ter, depois de um grande ano que o Inter teve no Campeonato Brasileiro? Eu acho assim, Lucas, a preocupação da Manu, o desejo dela é o desejo do torcedor, é o nosso desejo e a gente trabalha para isso, né? E faz com que as coisas que hoje, felizmente, o Internacional tem como objetivo, que é a profissionalização, tenham também esse objetivo, né? E infelizmente a gente vem aí chegando perto, mais uma vez, desse brasileiro. A gente conseguiu melhorar durante a competição, mas não foi suficiente para virar título. Mas a gente entende que, até diferentemente dos últimos 2 anos, principalmente do último ano, do ano passado para esse, né, nessa virada de ano, a gente vira o ano com uma equipe bem formada, com boa parte dela já a mesma, que fará parte da temporada do ano que vem. E tranquilidade, sabe que é uma palavra que me incomoda, porque não dá para ter tranquilidade. Cara que o torcedor... Não dá para felicidade, então, de ter porque a tranquilidade passa uma ideia de passividade, que o sujeito está tranquilo, né? E a gente nunca pode estar tranquilo, a gente vai estar tranquilo nas horas que passarem aquele momento de levantar a taça ou de ganhar o título. Talvez as 24, 48 horas nos dê uma tranquilidade, mas a gente sabe que logo ali vem de novo a cobrança, a pressão, e isso faz parte de quem vive o Internacional, e a gente tem que conviver com isso, né? Não para se acomodar, mas para fazer com que a gente tenha sempre, a cada dia que passe, a cada dia que a gente acorde de manhã, esse objetivo na cabeça, né? Mas o que eu posso dizer, sim, aí tentando achar as palavras mais adequadas para que ela não fique no campo da tranquilidade, é que a gente vai para um outro momento agora, onde a gente, primeiro, parte de uma base, como eu disse, já formada, e vai atrás, né, de buscar para algumas posições que a gente ainda, por uma razão ou outra, entende que são necessários reforços, buscar competitividade dentro do grupo, né? Isso sempre tem um cuidado, e vocês sabem disso, porque aqui estou falando com 2 pessoas que geralmente tratam desses temas e cobram isso, né? Que a gente tem a necessidade também, né? E isso nunca a gente deixou de fazer, mas o momento adequado, a relação com as comissões técnicas, elas nos colocam muitas vezes obstáculos técnicos que a gente respeita, para isso os profissionais são contratados, que é a questão da base, né? Então também tem esta obrigação nossa de não frear, de saber o momento certo, de poder lançar. Então esse é sempre um desafio, você traz um jogador para determinada posição e está vindo um menino ali com grande potencial, como é que você deixa esse menino jogar? Mas aí o treinador também tem a sensibilidade, né, que ela é fundamental, de que ainda não é o momento, a gente vai iniciar o ano já forte, né, no Campeonato Gaúcho, onde a gente quer buscar o título, vamos entrar numa Libertadores, vamos entrar depois numa Copa do Brasil brasileiro. Então tudo isso tem que ter um planejamento, e um planejamento que considera essas questões, a possibilidade de vir reforço para jogar, a possibilidade de vir reforço para compor grupo, né? O que eu digo compor grupo é aumentar a competitividade, mas não necessariamente vai chegar e vai sair jogando, e a possibilidade também de você colocar os jovens para jogar. E esse equilíbrio, ele é muito difícil de acontecer, principalmente para o dirigente, né? Porque não é o dirigente que acaba escalando, né? É o dirigente que faz e determina e constrói as estratégias com o grupo.
Mas o dia a dia que vai dizendo que escala o jogador, é o jogo, é o treino, é isso que escala, né? E isso muitas vezes, né, tem diferença de quem está de filosofia de trabalho, tem diferença de quem está num momento mais preparado ou não, psicologicamente, inclusive. Isso tudo eu estou falando aqui para dizer para o torcedor, na tua pergunta, Lucas, que nós vamos sim buscar jogadores que possam nos ajudar nesse equilíbrio do elenco. Estamos trabalhando já nisso. Não é uma janela fácil, nós não estamos num momento eu diria assim, de fartura ou de muita oferta de jogadores. Né? Os jogadores que se adequam muitas vezes têm um valor até certo ponto elevado para o patamar que o Internacional vem trabalhando, mas a gente está trabalhando forte para quebrar essas barreiras e poder fazer com que a nossa equipe seja mais competitiva do que foi esse ano, para que ela possa não bater na trave, mas sim ganhar títulos. Presidente, uma das frases que a gente ouviu bastante nas nossas conversas assim de bastidor é que a janela vai até abril. Mas, por exemplo, a gente já cometeu alguns erros e algumas falhas, talvez, de planejamento no ano passado, por exemplo, que também a janela ia até abril e a gente brincava, né? Tanto que até numa outra entrevista que o senhor deu pra gente, lembra? Quem tem 4 não tem nenhum, falando de atacante, por exemplo, né? A gente vai ter reforços agora, ainda em dezembro? Ou essas negociações... Ou essas negociações... República dos Volantes. E aí machucar um, empresta um, não sei o que, fica sem nenhum. Então, assim, o futebol, ele te prepara algumas peças, né? E a gente tem que estar sempre preparado para isso, principalmente em posições que são fundamentais aí, né? Porque você até constrói ali... muitas vezes um segundo volante, você até constrói um meia que não é tanto por dentro para vir, joga por fora para jogar mais por dentro, mas tem atacante 9, tu tem 5 que você precisa ter jogadores da posição, né? Mas eu respondendo a tua pergunta, primeiro eu acho que o futebol brasileiro ele precisa se adaptar melhor ao calendário europeu e o calendário mundial. Essa janela de 4 meses, né? Ela nos deixa num período em que na Europa essa janela é menor, vamos dizer assim, ela nos deixa numa condição assim difícil, porque os estaduais começam em janeiro, né? E você só pode escrever até, se eu não me engano, a 10ª rodada do estadual. Eu já falei isso para a federação, né? Claro que os clubes do interior têm essa dificuldade maior, mas a dupla Grenal acaba tendo, inclusive, a condição de não conseguir, dependendo do período em que contratar, que os seus jogadores joguem as fases eliminatórias do Campeonato Gaúcho, né? Porque a partir dali tu não pode escrever mais ninguém. Então você tem um descompasso nesse calendário que é ruim, inclusive para os clubes, né? Principalmente a dupla Grenal, mas para vários clubes do Brasil a gente tem conversado sobre isso. Então essa janela assistir, o que acontece também muitas vezes, Anderson? Você faz um planejamento, só que jogador que hoje, hipoteticamente falando, está pedindo $2 milhões para vir jogar o clube A, lá em abril, se não conseguir o negócio, ele está vindo por 1,5, ou até por 500, entendeu? A mesma coisa são jogadores que você hoje não consegue tirar, daqui a pouco algum clube, né, faz uma análise melhor de mercado, não consegue as alternativas que queria, enxerga o potencial, né, dispensa um jogador, precisa de reposição, tudo dentro da janela. E aí você tem um ativo que estava aqui tranquilo, acaba lá em abril, quando as coisas já estão andando, vindo uma proposta quase irrecusável, né? Então, isso deixa, né, neste sentido, deixa uma condição bastante vulnerável, que a gente precisa blindar, né? O ideal era a gente já estar com tudo pronto, chega dia 15 agora, 14, reapresenta o grupo, está fechado, não entra ninguém, mais sai ninguém. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso ainda vai ter um processo durante, né, os meses que seguirão. Usando a janela passada, que é elogiada por muitas pessoas, ela também, se nós olharmos nos últimos dias, se deu uma das principais contratações. O Pedro Henrique e o Alan Patrick foram no último dia, né? E foram negociações que nós estávamos tratando há muito tempo e que estavam difíceis de acontecer e que chegou no último dia nós conseguimos fechar. Então, eu sei que é ruim para todo mundo, tá? Nós estamos tentando evitar isso. Estamos tentando mesmo evitar. Só que muitas vezes o lado com que você negocia também joga com isso.
e joga com isso de uma certa forma para aumentar o mercado, para melhorar o valor. Estou aqui de forma muito transparente aqui, explicando também isso, porque é diferente do lado de cá, você está na frente desse processo tentando, principalmente quando você depende também do modelo de negociação, quando você não tem recurso suficiente para chegar na frente, pagar adiantado e resolver o assunto, né? Você precisa criar condições de pagamento que estejam dentro das condições do clube para que você mantenha o que você tem, né, funcionando e traga coisas novas. Então é um trabalho bastante difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer esse trabalho bem feito, né, e a gente vai conseguir tirar um saldo positivo disso para que a gente tenha, como eu disse no início da nossa conversa aqui, um time mais competitivo, olhando para 2023 com essa expectativa, com essa possibilidade e que ela se torne realidade. Presidente, eu sei que nosso tempo é curto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Dentro desse modelo que o senhor está dizendo, se especulam jogadores em fim de contrato, que são negócios mais acessíveis ao Inter, e bons jogadores, né, em fim de contrato. O Igor Gomes e o Lucas Romero, em particular, são jogadores que interessam ao Inter? Lucas, esse momento, né, que a gente está de estar no mercado procurando jogadores, de estar falando com jogadores, né, é talvez o momento mais chato para o dirigente conversar com vocês, porque a resposta é sempre a mesma. Nós não vamos falar de nome, nós esperamos... Isso não é um desrespeito a vocês, eu quero que fique claro. Não é não, né? Quando tem, eu não sei, talvez, né? Claro, bem. Não, esse é o momento do senhor inovar, presidente, entendeu? Então não fale a mesma resposta, presidente, entende? Nos surpreenda. Duas coisas, tem muita, e é verdade isso, né? Muita informação, assim, totalmente desencontrada, jogadores que... propostas de trocas que não aconteceram, e aí eu acabo sendo xingado pelas redes sociais por coisas que jamais o Internacional propôs ou o Internacional aceitaria, né? Mas sou xingado e tem resiliência porque o torcedor tem razão em xingar a proposta, né? Porque elas são esdrúxulas, mas eu não sei de onde saem, né? Mas saem. Então tem muita coisa aí que aparece, mas assim, também tem questões que nós estamos envolvidos em negociações e que muitas vezes essas informações elas são mais para tirar um pouco proveito da situação, seja por alguém que tem interesse na negociação e seja por terceiros que não têm interesse direto, mas que buscam, infelizmente, inflacionar o negócio, criar uma barreira, criar um problema, e isso acontece, tá? Isso eu já falei em outro momento, isso tem acontecido e é lamentável que isso aconteça. A gente tem trabalhado muito para mudar isso, eu espero que a gente consiga criar aí um processo que não é fácil, mas um processo entre os clubes de, ao menos, a gente ter esse compromisso entre nós, presidentes, e as suas instituições, né, de tratar das coisas de uma forma, porque quem perde são os clubes, né, e existem aí no meio, entre os clubes, vários interesses. Então, eu já tive no passado, por exemplo, situações de ligar, né, porque eu vi notícias dizendo que o Inter queria determinado jogador, né, e o Inter não queria determinado jogador. E eu fiz questão de ligar para um presidente que eu considero um presidente ético, importante, e dizer para ele, olha, tia, nós não temos nenhum interesse nesse jogador aí, estão me usando para inflacionar o teu negócio, que eu sabia que ele queria. Né? E eu acho que é uma postura que a gente tem que adotar. Eu sei que o torcedor, ele sabe que futebol é um jogo, e o jogo precisa ser jogado em todas as suas partes, né? Fora, dentro de campo. Mas tem questões que eu acho que se nós não olhar para o conjunto da obra, nós vamos acabar apequenando muito os clubes, né? E isso é que me deixa preocupado. Os clubes estarem pagando quantias e valores, muitas vezes acima do mercado, né? E deixando na mesa aí dinheiro que poderiam estar sendo investido em outros jogadores ou em outra estrutura. É apenas por isso. Agora, infelizmente, às vezes você tem que jogar um jogo. Agora, eu acho que esse jogo não vale para o futebol brasileiro e a gente tem que começar a tratar quando possível, né? Em alguns casos, infelizmente, isso é tão esdrúxulo que você não consegue, mas em casos que você tem clubes que pensam da mesma forma, e a gente sabe que tem muitos clubes que pensam assim, é possível a gente trabalhar de uma forma diferente, e por isso também a informação, ela reservada, ela ajuda, ela nos protege um pouco, para que a gente possa avançar cada vez mais, né, na negociação, a ponto de, bom, quando vaza as coisas aí,
se a gente já está um pouco mais seguro de que o negócio vai acontecer, é tranquilo de comentar, de falar, mas hoje a gente não tem essa condição, tá? Nem a janela abriu ainda, portanto nem transferência a gente pode fazer, e seria prematuro a gente dizer alguma coisa sem ter essas documentações, todas elas muito bem certificadas e acertadas em qualquer nome que vocês possam aventar, sejam esses que tu falou e outros que possam vir. Já estou aqui botando uma vacina aí nas próximas perguntas. Só sobre duas coisas antes, Alexandre, duas, tá? O senhor não seria xingado se contratasse Igor Gomes e Lucas Romero, bons jogadores, tá? Isso aí não aconteceria. Não é o caso, não é o caso. E a segunda, né, vai um abraço pro Flamengo aí, né, que ano passado ficava com a janela aberta, né, das notícias do Inter, o Capa ali e tal, para tentar atravessar uma negociação outra, né. Então vai um abraço aí pro Flamengo. Não deu, né, para furar algumas negociações, né, mas tá tudo bem. Nós ganhamos dele aqui no Beira-Rio e empatamos fora. Mas sabe, presidente? Deixa eu só, então, assim, beleza, não vamos falar em nomes, é bem como o Colar falou, né, e a gente sabe como funciona mesmo. A gente tem que tentar, né, aquele chute de fora da área, vai que entra, né, a gente tem que tentar. Não, mas assim, ó, mas tem uma coisa que eu acho que o senhor, como presidente do Inter, pode talvez esclarecer, tá? E, obviamente, sem falar em nomes e tentando preservar o clube e até mesmo em cima dessa resposta que o senhor acabou de dar, né, de, por exemplo, trocas que estão dizendo que o Inter quer ou que o Inter foi oferecido, não sei o quê, que nem existiram. Vamos pegar um assunto que é o bam da semana, que é uma possível troca entre o Edenilson e jogadores do Atlético Mineiro. Esqueça o Edenilson, isso é um termo à parte, mas o Inter recebeu, por exemplo, uma lista de jogadores do Atlético Mineiro para o Inter, de repente, escolher, entre aspas, uma possível troca entre os clubes? Não, Alexandre, a gente não tem lista, a gente não trabalha assim, né? Quando tem interesse mútuo dos clubes, a gente, por óbvio, ouve, né, quando é um interesse do nosso jogador, quais são os interesses, e nós, se tivermos algum interesse em algum jogador, apresentamos os nossos nomes, e se tiver aderência, isso acontece, né? Eu estou dizendo como funciona, não vou aqui falar em nomes e nem em lista, porque não existe, né? Seria até deselegante, né, por parte nossa e por parte do clube interessado, tá abrindo jogadores que possam estar sendo tratados aí nesse meio tempo, né? Então isso não procede, né? E a gente tem sempre, quando a gente quer escolher um jogador de um outro clube, seja para fazermos um investimento ou para propormos algum tipo de negócio que envolva jogadores nossos, a gente vai em cima daquilo que é prioridade nossa, daquilo que a gente precisa, né? Porque muitas vezes você está abrindo mão aí de um recurso financeiro, mas isso vale a pena na medida em que você, né, supre uma lacuna do seu grupo, né? Então, nesse aspecto, a gente trabalha assim. Então, não tem essa possibilidade. Mas vocês têm esta condição, pela experiência que tem como jornalistas, de fazerem perguntas, se não der para um lado, pelo outro, né? Eu lembro que logo que eu comecei no futebol, eu respondi para não sei se foi um de vocês ou não, eu coloquei a palavra ainda, né? Quando eu coloquei a palavra ainda, era tudo que o jornalista queria. Bom, ainda é sinal que está tratando, né? Então, o cara tem que estar, vamos dizer assim, com muita atenção e foco na entrevista, né? Sob pena de, numa dessas perguntas, seja ela por um lado ou pelo outro, o cara acaba dando alguma pista que depois nos prejudica, mas não é por não dar a pista, e sim, volta a dizer, pelo negócio. Mas, enfim, são especulações que surgem, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, valores, né? Eu vou citar um caso aqui para deixar claro, né? Foi citada esses dias uma proposta para o Johnny ridículo, né? Ontem, né? E aí todo mundo, não, porque é um absurdo, porque esse presidente está aí. Gente, nem tudo que está nas redes sociais a gente tem que acreditar, tá certo que a gente, um dia, né, e com certeza nós vamos errar em algum lugar ou outro, e várias vezes nós merecemos a crítica, mas tem muitas vezes que a gente acredita também em coisas que... E o interesse do lado de lá, a notícia veio da Itália, é verdade, ela tinha inclusive fonte, um jornalista, que tem não sei quantos mil seguidores, né? Mas é um negócio assim, que bom, não chegou no internacional, né? E é nesse aspecto que eu quero dizer
que durante esse período, assim, algumas coisas surgem também, né, seja de valores ou de atletas, e a gente tem uma dificuldade tremenda de conviver com isso, inclusive dentro da diretoria às vezes, porque tem pessoas que me ligam, mas é verdade isso? Nós vamos... E a gente tem que dar explicação para todo mundo, né? Então, esse é um ambiente com a facilidade da informação, né? Hoje, da forma como está, a gente acaba tendo que responder, não tem problema nenhum, mas o que eu quero dizer para o torcedor é que a gente está sempre olhando para o aspecto financeiro como uma questão importante para o presente e para o futuro, ou seja, não é só para o futuro, né? Nós precisamos sempre olhar para isso, no que diz respeito a aquisições e vendas, e estamos olhando para dentro do grupo também, do aspecto técnico competitivo, para que a gente tenha uma equipe mais competitiva do que a equipe que a gente teve esse ano, e por isso eu até respondi outro dia uma pergunta, né, que me foi feita, se o Inter estava mais perto de comprar do que de vender, né? Eu respondi que mais perto de comprar, porque o nosso objetivo agora é fortalecer, mas evidentemente que nós teremos que terão saídas muito provavelmente. Então ainda nós estamos mais perto de comprar do que de vender, ou mudou essa questão? E já mudou? Não, continuamos trabalhando para que cheguem jogadores, né? E que pese isso sempre traz um descompasso, né, de caixa aí, mas a gente espera fazer isso dentro da janela aí para que quando comece efetivamente o ano, a gente já possa, o ano que eu digo depois da janela, né, a gente já possa estar com um elenco equilibrado em termos de folha e de gasto. Deixa eu te perguntar, então, presidente, sobre essa questão de vendas, né? O senhor citou valores esdrúxulos, né, que foram citados pelo Johnny, e a gente entende, né, que esse jogador talvez seja o mais cobiçado do mercado, né? Passaporte europeu, seleção norte-americana, o grande ano que ele fez. Mas eu não vou me apegar à proposta do Spezia, se é que existiu ou não, né? E o próprio Maurício também. Existe uma possibilidade, né, do Inter, entendendo como o mercado está agindo, né, para propostas. Por exemplo, o Inter, é claro que tem dificuldades financeiras, mas também não está rifando jogadores até onde a gente sabe, né? Não vai acontecer. Em não chegando, né, as ofertas, o Inter cogita a possibilidade de segurar esses jogadores até junho, tendo um grupo talvez mais largo, né, com os que vão ficar, mais os que vão chegar, para tentar valorizar um pouco mais o time, né? Afinal, nós terminamos o ano bem. A expectativa é que a gente comece bem também. E lá numa janela de metade do ano aí, voltar a pensar em propostas por esses jogadores, a direção trabalha com essa possibilidade? Eu sempre tenho sido, nessas questões que não dizem respeito a nomes e valores, muito transparente. E vou continuar sendo, né? Nós teremos saídas, né? É uma decisão do planejamento. Nós teremos saídas, né? E estamos trabalhando, e a parte profissional, ela trabalha tanto para comprar quanto para vender. Não é fácil vender, faz assim e vende, a não ser que você queira dar aos jogadores, né? Vender por um valor. Mas quando você precisa fazer receita, e uma receita positiva, nós orçamos, mandamos um orçamento aí para um valor significativo agora para o conselho, né, de venda de atletas. Se eu não me engano, 135 milhões. 135 milhões, presidente. Então, estas questões, elas precisam acontecer, e elas não necessariamente vão acontecer pelo fluxo de caixa no meio e no fim do ano. Pode acontecer aí, sim, nós não temos algo como ter absoluta certeza pelo comportamento do mercado. Se venderemos 50% desse valor no início, 50% no meio, né? Se venderemos 10% no início do ano e 80%, isso a gente não tem como afirmar, né? Mas elas acontecerão, e a gente, assim, com toda a tranquilidade, entende que tem hoje jogadores que podem sair da equipe, né, e que nós não perderemos competitividade ainda da forma como a gente está pensando as reposições, né? Então, se a gente tem esta convicção, a gente vai trabalhar para obter esse equilíbrio e continuar crescendo dentro de campo, né? Então, isso é fato, vamos dizer assim, convicção e fato consumado. Agora, não depende só do Internacional. Nós não vamos, como tu mesmo dissesse, rifar jogadores, fazer vendas por valores que a gente considera que sejam menores, né, do que as condições,
E evidentemente que isso é um trabalho que não é fácil, e que para isso tem profissionais que vasculham, transitam, ouvem, né, o mercado, e aí com Copa do Mundo muita coisa ainda está parada, muita coisa ainda não se mexeu, e isso deve acontecer mais adiante, aí a partir de janeiro, de uma forma mais forte, né? Podendo ter propostas boas agora, sim, podemos ter propostas boas agora, mas elas ainda não bateram na nossa porta da forma como a gente entende que seria bom para o clube. É tipo, quando o presidente fala em reposições boas, né? É tipo tu perder o Maurício e ter o Igor Gomes, entendeu? É uma boa reposição, é um bom cenário ali, né? Um jogador que joga ali em função parecida e tal, né? Poderia ser uma boa reposição. Vocês são inteligentes o suficientes para imaginarem várias conjecturas aí, e eu vou deixar com vocês essa parte aí. Mas assim, vocês já nos conhecem um pouco, né? A gente tem trabalhado com essa coerência um pouco, entendeu? De buscar soluções que a gente mantenha o nível técnico, enfim. E esse é o maior desafio, cara. Pode ter certeza. Se você vai perder um lateral, um extremo, é você buscar um da mesma condição para cima, né? É você ter essa condição de mercado, principalmente no momento que a gente se encontra de estar vendo as coisas darem certo, né? Então, e ao mesmo tempo precisando de recursos. Então você não pode trabalhar que não seja com esse cenário de se for sair, repor e ter condição de manter a competitividade e o nível da equipe. E essa é uma combinação de todos nós aí, da direção, comissão técnica, de trabalhar nessa linha aí. Sim, presidente. E aí, se a gente fizer uma timeline, basicamente, do assunto agora que eu vou propor, a gente tem assim, ó, lá por setembro, mais ou menos, o senhor disse que o Inter ia exercer a compra do Wanderson, né? O Inter ia comprar o Wanderson. Daí foi tempo, até a informação, obviamente, de que o Inter tem até dezembro, por exemplo, para fazer a compra, né? Dezembro chegou. E uma das perguntas que a gente mais ouve aqui, vem cá, a gente vai comprar o Wanderson quando em dezembro? Quando que o Inter vai anunciar a compra do Wanderson? O que o senhor pode esclarecer sobre isso? O Wanderson ficará no Internacional. Se eu estou esclarecendo o prazo, o dia, vai depender muito dos processos que nós estamos estabelecendo com o clube russo, né? E a negociação que estamos estabelecendo. E a gente vai ter novidades boas aí. Pode ter certeza, vocês também vão gostar, e a gente está trabalhando nisso. Tá? Mas é um trabalho... Em que sentido? É o Vitão junto. No sentido de anunciar, no sentido de anunciar o Wanderson, né? Mas só o Wanderson. No tempo, sim, o Krasnodar, se vocês me indicarem outros jogadores, estou falando da relação com o Krasnodar. Tem bastante, né? Se achar, tem. Não, mas é isso, a gente deve finalizar isso, tá? Dentro do mês de dezembro é o prazo que nós temos, e a gente está utilizando todo esse período aí para poder fazer um processo importante, porque tem desdobramentos da forma de pagamento e tudo, e isso interessa ao clube, então a gente está tratando disso, mas com muita tranquilidade, portas abertas e contato positivo, e dentro daquilo que foi uma proteção que o Internacional fez no contrato, que eu acho que tem que ser valorizada, não o presidente, mas o clube, o seu departamento jurídico, o seu departamento de futebol, que quando apostaram nesse atleta lá atrás, tomaram também essa preocupação de garantir um valor fixado, de garantir tudo aquilo, né, que um clube que tem a preocupação de investir em atletas de alto nível pudesse fazer. Isso foi feito, e por isso a gente está nessa condição hoje de tranquilidade, de dizer para o torcedor que a gente vai manter, né, o Wanderson aqui. Então hoje é esta a informação, e à medida em que avançar a gente vai estar comunicando aí com certeza a todos. Pessoal, a audiência qualificada do programa diz que no Krasnodar tem o volante Caio, brasileiro também, que foi ligado ao Inter. Se o senhor quiser colocar no pacote aí, poderia ser um bom... ele era zagueiro, tá jogando de volante. A gente já viu esse nome, mas não tem nada com ele, mas a gente já estudou esse nome. Tá por dentro, tá por dentro. Ele começou de zagueiro e depois foi para volante. Ó, essa é uma daquelas que o senhor diz assim, ó, esse é o ainda do senhor, entendeu? Ainda. O senhor acabou de dar um ainda. Eu tô brincando. Eu até vou ser justo com vocês, não tem nada com esse, não vão atrás dessa, porque essa aí eu tô aqui Não, eu sei, presidente, o que eu quero dizer é o seguinte... Poderia ter, mas não tem.
o silogismo é o seguinte: se o senhor Claro. conhece do jogador, conhece, porque o senhor já foi atrás. É disso que esse é o ainda, tá? Os pormenores. Mas beleza. Deixa eu sair da Rússia para a Ucrânia, só rapidinho, que o nosso tempo é curto, né? Sei que o presidente tem agenda. Eu preciso perguntar sobre voo curto, né? Voo curto. Presidente, na Ucrânia ali, o Shakhtar, né? O pessoal parece estar meio irritado com a normativa da FIFA, né? Tá atrás da FIFA, dos clubes que pegaram jogadores aí. Como é que se resolve esse impasse? O Inter vai ter o Vitão, né? Tem a possibilidade do Inter ter esse jogador em definitivo por mais tempo? O senhor está confiante nisso? Vitão é um caso diferente, eu já falei isso, tá? E a gente está trabalhando muito em relação a isso, né? Eu sou muito otimista em relação ao Vitão permanecer no clube, né? Primeiro por uma grande razão e importante razão, né? O jogador quer ficar no Internacional. A gente sabe que o mercado aqui dita, enfim, mas o momento dele no clube é muito bom e ele é um jogador que tem esta visão de carreira, né? Daquilo que significa jogar aqui, fazer, né, um bom ano aqui, quem sabe mais adiante ter, inclusive, condições até, né, melhores do que poderá ter num futuro muito próximo, né? E ao mesmo tempo a gente tem mantido diálogo e agora parou um pouco por conta da Copa aí, mas mantido diálogo com o Shakhtar, que já fez grandes negócios com o Internacional, né? E as portas permanecem abertas. Esse uso da normativa da FIFA jamais foi algo que o Internacional estimulou, né, e sim uma decisão que parte muitas vezes dos atletas, né? Quase todas, ou 100% dos casos que eu conheço, né, partiram dos atletas um desejo de não permanecer, né? E isso ficou sempre muito claro, né? E teve uma vez que teve uma notificação feita, acho que para alguns jogadores do Brasil aqui, eu fui questionado sobre isso, sempre deixei claro isso, né? E inclusive o Internacional nem foi notificado, né? Porque isso é uma decisão do atleta e ele tem o direito de fazer isso, e a FIFA lhe concedeu esse direito. Mas o importante é que a gente quer resolver isso, né? Resolver isso independentemente das decisões da FIFA, de uma forma que a gente possa garantir, né, seja ela a partir de algum investimento que se tenha que fazer, e a gente tem que trabalhar para isso, né? Seja ela de uma outra forma que não tenha ainda sido regulamentada pela FIFA e que possa continuar a ter, porque a gente está vendo que a guerra continua, né? Mas o nosso desejo é negociar com o Shakhtar, é acertar com o Shakhtar, é poder dar ao Shakhtar a tranquilidade de que esse atleta ainda, né, vai lhe render algum tipo de recurso financeiro e ao mesmo tempo internacional poder que ele fique aqui. Agora vai depender muito, e por isso o meu otimismo do atleta. A gente tem trabalhado, ele tem manifestado esse interesse, e na medida em que as coisas, que a Copa termine aí, eu acho que e a gente consiga iniciar já a temporada, a gente vai fazer os movimentos necessários para que antes, né, por óbvio, do mês de junho, né, a gente já tenha esta solução bem encaminhada e o Vitão continue com a gente aqui. Mas não é um assunto simples, né? Ele envolve, pela valorização do atleta, né, significativamente uma quantia que não está estipulada, mas que a gente imagina seja, né, para os padrões de contratação do Internacional relativamente alta. E para isso a gente tem que estar preparado para fazer frente a isso, e portanto também quando a gente fala de saídas, também são necessárias para que a gente tenha recursos e fazer frente a uma prioridade que é o Vitão. Olha, a Manuela colocou uma contribuição aqui para levar o Vitão, tá? Depois eu posso ver um jeito aí, né? Se tiver algo eu estou enxergando aqui. Ela botou R$100 aqui de superchat, ó. Passa a minha contribuição para o Inter comprar o Vitão para o presidente. Pelo Vitão, já. Tá. Mas, presidente, eu acho legal assim, esse debate do Vitão, ela é importante. Eu vou destacar uma frase agora só para fazer o gancho para a pergunta que eu vou lhe perguntar. O copo meio cheio né? A frase é: o Vitão quer ficar no Inter. E isso é o copo meio cheio, né? Vamos para o copo meio vazio agora, e isso não sou eu que estou dizendo, ou informações de bastidor, nem nada. Eu vou para o copo meio vazio, dito pelo treinador Mano Menezes. O Edenilson quer deixar o Internacional. O Edenilson quer sair do Inter.
Foi isso que o Mano Menezes falou em uma coletiva. Assim como o Inter usa do argumento para quê? Comprar o Vitão porque ele quer ficar no Inter, qual vai ser o futuro que o Inter vai dar para um jogador que quer sair do clube abertamente? Eu vou responder isso primeiro. Já faz um determinado tempo que o Mano disse isso, né? E depois disso o Mano escalou o Edenilson jogou, se eu não me engano até gol fez, e portanto eu trato isso como um episódio, como outros tantos que tivemos, alguns que foram publicizados, outros que não foram ao longo da história, jogadores que não tinham um ambiente favorável, e aqui todo mundo sabe o ambiente que, infelizmente, falo isso pesando esta informação, né, se caiu sobre o Edenilson nos últimos tempos, fruto, né, da nossa não condição de vitórias e de títulos, e que com o desejo da torcida de uma mudança de fotografia recai sobre ele, basicamente, que é um jogador que está há mais tempo no clube, né? Eu não vou aqui ficar justificando, né, porque acho que todas as justificativas já foram dadas, mas eu acho que isso é do ambiente do clube de tratar e de, se for o caso, fazer um negócio que seja bom para o clube, em primeiro lugar, bom para o atleta, para o futuro. E, em segundo lugar, se não for este o caso, fazer com que também tenha ferramentas que você possa fazer com que esse atleta, ficando no clube, volte a render o que ele já rendeu. Para mim, é claro que tem esses dois caminhos, né? Agora, quais os caminhos nós vamos tomar? Vai depender das circunstâncias, das questões, do retorno agora, né, daquilo que o ambiente do futebol nos proporciona. Agora, você não pode, e eu não vou fazer isso, né, tratar de dizer que o Edenilson é um jogador que de uma hora para outra, né, não jogue aquilo que ele já jogou no Internacional e que ele vai jogar, né, no Inter ou fora do Inter, né? Eu já disse isso em outros momentos, né, e isso eu sei que traz, principalmente nas redes sociais, uma antipatia do torcedor, mas eu tenho que ser justo com o Edenilson, e eu convivi com o Edenilson e sei o quanto ele tem relações com o clube, o quanto ele respeita o Internacional e o quanto o Internacional deve de respeito a ele, né, dentro daquilo que é um contrato de trabalho e que a gente tem papel de, como dirigente, exigir, né, a performance, e o jogador tem que entregar. Bom, se ela não é adequada em determinado momento, tem vários aspectos, inclusive psicológicos, né, mentais, que precisam ser trabalhados por quem lá está, para que isso se reverta em performance. É simples. Se isso não se reverter em performance, não vai jogar, não jogando, não rende, né, nós temos dificuldade. Agora, eu já vi no próprio Edenilson situações antagônicas em que também ele estava desmotivado, né, e acabou voltando à equipe, e acabou jogando e acabou ajudando o time, né? Então eu acredito muito no futebol dele, acho que como segundo homem do meio de campo, ele muito provavelmente seja titular em quase todos os times do Brasil, né, jogando futebol que ele já mostrou e que as pessoas não desaprendem, com vigor. Ele é um cara que tem cuidado físico, vigor físico, ou seja, não é um jogador que tem decréscimo físico, né, que é sempre um fator importante para o decréscimo técnico, né, que vem na sequência. Então eu acredito nisso. E agora é isso que dirá o futuro do Edenilson no Internacional, né? Ele tem contrato, né, por mais 2 anos, né, um contrato que lhe dá a condição de fazer o que ele sabe fazer, jogar futebol. Bom, se aparecerem propostas interessantes, se o clube entender que vale mais a pena, né, fazer com que o Edenilson, e ele também, se sinta também nesta forma como, né, dito pelo Mano, porque para mim ele naquele momento não tinha manifestado esse desejo, a gente vai negociar o jogador. Agora, nós não vamos deixar de aproveitar também o Edenilson, né, na medida em que ele esteja aqui no clube, com a possibilidade que ele tem de nos ajudar. A gente acha que é um jogador importante, tem certeza que o Mano Menezes pensa da mesma forma, porque já conversamos sobre isso, né? Agora, esse é um trabalho nosso aqui, e a gente precisa fazer o Edenilson voltar a ser o Edenilson que todos nós, tenho certeza, vocês também em algum momento admiraram, né? E esse Edenilson, ele existe.
nós precisamos fazer ele voltar a nos dar o retorno que ele já nos deu, e eu respeito muito, porque nenhum trabalhador, né, por mais que esteja, né, exercendo a sua profissão, terá dentro de um grupo de trabalho, a mesma qualidade, a mesma entrega em termos de nível de entrega, né, sabendo que você tem um ambiente contrário, um ambiente pesado, um ambiente, né, que pesa a cada jogo. Isso também foi um trabalho que o Mano administrou nesse final de ano, e que agora a gente vai ter que reavaliar com o jogador e com o Mano e com todos juntos como que a gente faz para que ele volte a ser o Edenilson que a gente viu jogar. A gente já excedeu, né, o horário, né? Tava falando com o Thiago aqui, né, que gentilmente, né, conseguiu um encaixe na agenda do presidente. Não, vamos lá. Mas não, eu só tenho duas, presidente, e só para encerrar mesmo, são perguntas que podem ser respondidas com sim ou não, tá? Não precisa nem ampliar muito. O Inter tem interesse na renovação do Tyson e na compra do Kaique? Só duas respostas curtas, assim, não precisa nem ampliar muito. São dois negócios diferentes. Um tem contrato até abril, né, é um jogador do clube, o outro não. O outro tem investimento a ser feito, tem contrato até junho. Então, esses prazos também, nós temos que fazer as coisas por prioridade. Nós estamos numa janela pronta para abrir, nós temos um mercado que talvez tenha pouca oferta para muita demanda. Então nós temos que buscar, por isso que eu falo, quando está mais perto de comprar do que de sair, nós temos que buscar resolver aquilo que é prioridade, em termos de tempo, inclusive. Se eu tenho 2 contratos que não venceram ainda, e tem alguns que eu preciso botar para dentro, ou preciso, né, fazer algum negócio, eu vou cuidar disso primeiro, né? E a questão do Tyson, a gente já conversou, no retorno dele vamos sentar, ele saiu de férias, e agora na volta vamos sentar para ver o que é possível, o que vai ser possível fazer, em termos de ou renovação, ou em alguma proposta que possa surgir. E em relação ao Kaique é a mesma coisa. O Kaique é um contrato até junho, um jogador jovem, nós vamos dizer assim, trouxemos para apostar no futuro. Ele jogou muito pouco, né? Isso também é importante, avaliar com a comissão técnica como é que vai ser esse início de temporada, e também qual é a ideia do jogador, tendo em vista que geralmente, né, nesta idade, também é importante que se coloque para jogar. Mas isso a gente vai avaliar com o tempo agora. O pessoal quer muito a sua camiseta também, viu? Se colocar para vender é sucesso de venda. Isso aí é cobiçado. O senhor não deixa no varal, aí o senhor vão pegar a sua camiseta. Bonita, a camiseta ficou legal mesmo. Essa aí ficou maravilhosa mesmo. A galera tá querendo que bote para vender, presidente. Não tem para vender essa aqui? Não tem. Que eu saiba, não. Eu sempre falei para Adidas, até uma filosofia, eu acho que a gente tem um recurso importante na venda de uniformes, né, que fazem parte dos royalties, e eu sempre disse que achava importante que os dirigentes usassem as roupas do clube, porque é uma forma, tem visibilidade, está dando entrevista, é uma forma também da gente, né? Mas essa aqui eu me dei mal, porque eu fui fazer uma propaganda e não tem para venda, então eu vou reclamar para Adidas aí, para ver o que coloca para vender, porque senão eu vou ter que usar me manda o que tem para vender aqui para mim não usar, não dar a bola fora aí, tia, deixar o torcedor com vontade. Vamos fazer isso aí. Presidente, tem uma questão só também, que tem uma galera querendo, a gente tem um monte de perguntas da galera que a gente tentou reduzir, obviamente, né, em todas, para falar com o senhor aqui, mas tem muita gente também falando do preparador físico, a questão do preparador físico, nós perdemos o Flávio de Oliveira, e tem algumas informações aí que daqui a pouco poderia o João Goulart ascender, né, como preparador e não mais como auxiliar, e daqui a pouco a gente dá uma chance para a base, como a gente deu para o Léo Martins, por exemplo. O que o senhor pode esclarecer a respeito disso? Tu me deixa um gancho aqui para falar um pouco mais sobre isso com o torcedor, né? Nós fizemos uma reformulação muito forte no departamento de futebol. A gente enxerga, por óbvio, aquilo que é a parte, a vitrine, a ponta do iceberg, que é o grupo de atletas, né? Mas a gente mudou muito no staff hoje. Toda a área de saúde, medicina, né, teve o acréscimo de todos os profissionais, quase todos os profissionais vieram da base, né, tanto da área de fisioterapia, médico, nutricionista, preparador de goleiros, né, o próprio João, preparador físico, que já estava, mas que teve aqui uma continuidade. Então, a gente está muito contente com esse trabalho que vem de baixo, né, e que nos dá respaldo, nos dá oxigenação, e isso não tem nada a ver com os profissionais que estavam, que também eram profissionais
sensacionais que nos ajudaram muito e que eu tenho só a agradecer a todos eles que passaram pelo Internacional, né? Mas também desse processo de renovação também, que eu acho que é bom para todo mundo, inclusive para eles, como profissionais, poderem, né, transitar em outros clubes, enfim, e a gente poder dar essa oxigenada. Então, a gente fez esse trabalho e o João Goulart é parte disso, né, e está integrado no departamento de futebol profissional, já assumiu em situações que a gente ficou sem preparador físico esta função e tem total condições de fazer, né? Mas de qualquer forma a gente precisa ter nesta área mais profissionais, né? A questão é até quantitativa, né? Nem só qualitativa. Então a gente está trabalhando para agregar isso também, né? E a gente, é claro, está num momento também onde grande parte desses profissionais, né, estão hoje com contratos em seus clubes, né? Mas a gente está buscando alternativas aí, então logo a gente tenha isso, mas isso não, quero dizer para o torcedor que isso não interfere no início de temporada, a gente está muito seguro do material humano que temos em termos de profissionais no departamento, mas a gente, por questões inclusive numérica de quantidade, vai ter que trazer mais alguém e estamos trabalhando para isso. Só a última. Eu tenho que liberar o homem. Pode a última rapidinho, porque tem. O Thiago vai brigar comigo e ele não vai vir aqui mais, vai ver só. Não. Depois o Thiago me desbloqueia do WhatsApp e briga comigo. Tá vendo? Assim, ó, faz assim, ó, presidente. Tem uma galera perguntando do futebol feminino, porque, por exemplo, nesse orçamento que o senhor mandou, tem a questão da Fabi Simões, por exemplo, né, que saiu agora, por exemplo, tá, e o que ela disse, pelo menos, é que o Inter propôs uma redução de salário com ela e tal, né? E aí por isso que ela não aceitou, um dos motivos, por exemplo, de ter liberado a Fabi Simões, mas nesse orçamento que o senhor falou agora há pouco, que mandou para os conselheiros, né, dos 135 milhões de vendas e tal, tem uma redução, por exemplo, no futebol feminino. O futebol feminino que gastou 9 milhões esse ano de 2022 passa a gastar 7 milhões em 2023. Deixa eu te poupar. Primeiro que a gente trata das questões do futebol feminino da mesma forma que trata o futebol masculino. Profissionalismo, existem profissionais lá, existe um planejamento de grupo, existem discussões, decisões e existe um orçamento, né? Não é verdade, nós orçamos 5 milhões e meio. Nós começamos a nossa gestão com 3 milhões e meio. Nós orçamos 5,5 e gastamos 9. Tá? E nós, por avaliações, inclusive com o departamento de futebol feminino, achamos que é possível aumentar o orçamento de 5,5 para 7,5, aumentar o orçamento de 5,5 para 7,5 e fazer gestão para que com 7,5 a gente continue sendo competitivo. Né? É isto. Agora, bom, se a gente vai gastar mais, vai depender do nosso ano, das receitas. A gente vai também buscar mais receitas. Esse ano nós vamos terminar o ano com mais receitas do que terminamos. Vamos terminar com mais despesas. Tanto que no futebol feminino nós gastamos 5 milhões e meio e gastamos 9,200, ou vamos gastar 9 alguma coisa. Então, vamos fazer duas avaliações, né? A avaliação financeira, por um lado, e é evidente que o tema da redução salarial traz e junta as duas coisas, mas a avaliação técnica do que tem que ser feito e a avaliação financeira. A gente está atento a isso, né? Nós não queremos perder competitividade, sabemos que o futebol feminino vem num crescente, mas também sabemos que o nosso orçamento está bastante justo e a gente está tentando, mesmo aumentando o valor orçado, né, tentando fazer com que a gente coloque um pouco mais de gestão que vem sendo feita já, por exemplo, no departamento de futebol masculino, também no departamento feminino, né? O famoso, eu vou continuar usando isso, o trabalho de tentar fazer mais com menos. E o futebol feminino está nos dando mais ferramentas, cada vez mais, para que a gente possa trabalhar, né, com observação também, com mercado, com busca na base, com sustentação. E isso é o que a gente está querendo exigir dos nossos profissionais, um pouco mais com isso, mas sabendo que é difícil. Mas eu te diria que com 7 milhões e meio de orçamento, ouso dizer que é um dos maiores orçamentos de futebol feminino do país, tá? Conhecendo o valor que os clubes têm gastado. Então, acho que dá para a gente fazer um bom trabalho ainda, né? E se precisar de mais recursos, ao longo do ano a gente faz essa discussão e vamos projetando, mas vamos buscar novas receitas também. Baita.
Lucas, muito obrigado, presidente, né? A gente vamos liberar, vamos encerrar para o homem poder voltar outras vezes aqui também, né? Exatamente, né? Deixa eu agradecer, né, a presença do presidente, ao Rafael Sequim, né, que oportunizou o papo, o Thiago Rocha também está voltando de férias hoje, né? Eu já dei um trabalho para ele aqui, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo, tá? Então agradeço aos dois, apesar de falar com a gente e com o torcedor do Inter aqui no geral, né? E que teremos um grande ano, se Deus quiser, aí no 2023. Agradeço aí o espaço de vocês e é bom a gente tá falando com o torcedor e tá também nessa expectativa positiva, né? Podendo todo mundo aqui tá sonhando com coisas boas, né? E para isso, para sonhar, tem que trabalhar. E a gente tá aqui numa rotina que vocês podem imaginar, né? Porque são colorados e sabem o quanto isso é importante para a vida da gente. A gente tá numa rotina assim, 200 por hora, não tem férias, não tem descanso, não tem para fazer com que a gente aproveite o máximo esse momento, né? E porque esse é o momento nosso de trabalhar mais, né? Fora de campo, para daí entregar todas as ferramentas e poder, aí sim, né? Em torno de comissão técnica e jogadores, né? Conduzir o dia a dia, exigir a entrega e tal. Mas agora é a nossa parte. E a nossa parte a gente está trabalhando muito aí para dar ao torcedor essa condição, sabendo que futebol é um jogo, lá dentro é que se resolve, mas a gente, fora do campo, precisa estar atento a todos os movimentos. Aí um obrigado e um bom final de ano. Se a gente não falar mais até o final do ano, a vocês e a todos vai incomodar ainda até o final do ano. Que acompanham vocês aí. Tá bom? Valeu, gente. Então tá. Valeu, presidente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Um abraço. Pô, muito bom, hein? Algumas perguntas, algumas respostas interessantes, né? Tem uma galera também que botou aqui só para deixar claro, né? A gente viu os superchats que vocês mandaram, mas o nosso tempo é escasso, né? Por exemplo, a gente tinha com o presidente meia hora, né? E enfim, ele acaba, né, dando resposta que a gente tem que, né, tentar tirar alguma coisa. Cedemos aí quase 20 minutos da entrevista, né? Então, algumas coisas que perguntaram aqui a gente conseguiu responder, né? Por exemplo, se o Tyson fica, né? Então, é um papo que fica para reapresentação. Sobre a questão, né, do coordenador técnico que ficou devendo, né? O caso do Thiago aqui, né? Do Sandro Landelli, mas acredito, né, que esteja inserido dentro do processo de contratações, né? Que o presidente acabou falando. Preparador físico, ele respondeu, né? O Sandro, deixa eu só fazer um adendo ao Thiago. O Sandro, ele, na verdade, ele não vem, vamos dizer assim, vou tentar me expressar bem. Ele não vem para substituir o Autuori. Olha que loucura. E por que eu digo isso? Porque ele já era o nome que o Inter queria antes do Autuori. Então, ele não é o, entre aspas, substituto. Ele era o ficha 1. Só que ele não aceitou na vez que o Inter tentou contratá-lo. E aí, agora, então, ele aceitou, ele achou interessante, então, a proposta do Internacional e tal, e aí aceitou o desafio. Mas é bom de salientar que o Autuori tinha um jeito, né, um cargo, ele era diretor de futebol, né, e esse não, esse já é coordenador técnico, ou seja, provavelmente a gestão do que o presidente está falando, né, a gestão de um cara numa hierarquia que não existe mais hoje, é uma hierarquia semelhante, tanto o Orlando quanto o William Thomas. Sim, tem mais algumas perguntas que entraram aqui, né, sobre o Rafinha, se chega depois da Copa, acredito que esse esteja descartado, né, para vir, né, mas quem sabe no futuro. O Vander Canoff para trazer um 9, a bola tá chegando na Libertadores, o osso é para cachorro que morde forte. Gostei dessa frase do Vander aqui, ó. Vai por mim. Fiquei com a impressão de que o Inter vai ao mercado com mais força depois, tá? Você ficou com essa impressão aí, né? Fiquei. Vai ser a mesma coisa da janela do ano passado. Vai ser uma janela muito semelhante com a do ano passado. E vou dizer mais. Fiquei principalmente com aquela frase assim, ó. Jogador que custa 2 milhões hoje, em abril custa 1. Tipo o Lucas Romero, né? Isso. Por exemplo. Tá? Então, assim, e não só isso, né? E não só isso, aliado principalmente na dificuldade financeira que o Inter tem. Agora. Então, a gente já falou sobre isso, né? O Inter, não, quando eu até usei o termo, né? Uma pessoa me cobrou depois, assim, ninguém está satisfeito com 10 milhões negativo, não, né? Porque eu falei que o Inter está satisfeito com 10 milhões de déficit, né? No contexto, o satisfeito é entre aspas, né? Óbvio. O Inter não vai fazer loucuras só para bater os 10 milhões negativos.
para abater, melhor dizendo, né? É nisso que eu quis dizer. Então, aí é bom que a galera entenda esse tipo de coisa. Esse orçamento de valores, 135 milhões de vendas no ano que vem vão fazer com que terminemos no azul. Não é acréscimo de 135 milhões para sair gastando. É isso que a galera tem que entender. O Alexandre Araldi colocou, né, que esse empresário do Edenilson está de férias, não trouxe nenhuma proposta para o clube. Aqui vai uma informação, tá? O empresário do Edenilson sim está trabalhando a saída dele do Inter. É fato, tá? Tá trabalhando. O presidente deixou em aberto essa possibilidade, né? Ele não disse que o Edenilson vai ficar no Inter. Está atrelado a uma proposta boa, que até agora não veio. Pelo menos foi o que o presidente disse, né? Parece ter sido muito sincero, né, sobre essa questão Edenilson e Atlético Mineiro aí, né? Tem coisa rolando, né? Mas nada que tenha agradado o Inter ainda. A Emanuele diz que apoia o presidente e que quer fazer parte da direção do Inter. Já pensou, Emanuele, com vice de futebol? Já pensou? Que loucura seria? Cada entrevista. O Alexandre pergunta se hoje perdemos na disputa de reforços para muitos clubes. A Liga Forte vai mudar isso? Qual será a diferença de Flamengo e Corinthians para nós? Não, é que tem que enviar, né? É que isso é uma coisa que tem que deixar claro assim, né? O Flamengo e o Corinthians não fazem parte da Liga Forte, né? A Liga Forte Libra, né? Exatamente. Então, por exemplo, a Liga Forte é a liga que o Inter está com o grupo do Inter, vamos dizer assim, trabalhando para fazer um novo Campeonato Brasileiro ou para fazer um novo futebol brasileiro, né? Se a Libra vai se juntar à Liga Forte, bom, daí é uma conversa que inclusive o Internacional publicou no seu site, né, hoje, dizendo que quer uma conversa com a CBF, porque de acordo com o que o Inter diz na nota, né, tem investidores para botar dinheiro na Liga Forte. Daqui a pouco a Libra não tem, daqui a pouco se junta todo mundo, enfim, esse tipo de coisa. Agora, eu já ouvi, deve estar muito próximo, não sei se muito próximo, tá? Mas as coisas devem estar andando bem, porque eu já ouvi várias vezes, por exemplo, a seguinte frase: se entra um dinheiro da Liga Forte agora, a gente compra o Vitão na hora. Então, só para ter uma ideia de como essa liga ela é importante em termos de valores, porque o Inter, não só o Inter, mas todos os clubes que querem estar ali, eles querem equiparar os ganhos das equipes para tornar o campeonato mais competitivo. E não, hoje, né, o que se acontece aí com o Flamídia e Companhia Limitada. O Vander Canoff diz: boa noite, Colar Ernest, presidente. Fazes bem em não entregar dividendos do clube por qualquer migalha. Valorize o nosso patrimônio. Sou sócio, diz o Vander. Sobre o Johnny e afins, né? Acho que dificilmente o Inter vai vender, mesmo que tenha orçado, né, os seus milhões em vendas, né, 135 milhões. Acho que não vai ser tão fácil o Inter vender esses jogadores aí também, né? Também acho que é assunto para depois, né? Mais lá na frente, mais adiante. Pegando alguns superchats aqui que entraram, tá? A Emanuele disse que eu falei tudo, não lembro o que eu falei tudo. Eu gosto do presidente, torço por ele. Vamos, Barcelos, indicando aqui Caio Jorge e Jean Lucas. Bons nomes, né, da Emanuele. O Luiz Juscelino de Oliveira, quando será anunciada alguma contratação, né? Segundo o presidente, estamos mais perto de comprar do que de vender, né? Ainda. Jogadores. Então, acredito que em breve, porque né? É aquela coisa, né? A gente vai comprar o Wanderson, por exemplo, estamos mais perto de comprar o Wanderson do que de vender, né? Mas que o Wanderson não é uma contratação anunciada, né? Eu considero, né? Mas ele já está aqui, né? No caso, é uma novidade. Sim, no caso, né? Sim, é uma manutenção, né? E tem o Marcelo Flores, colocou ali também um recado bem bacana pra gente. Deixa eu puxar. A Camila tá aqui, não tinha visto. Né? 1000 perdões, Camila. Desculpa, tô operando aqui, né? Tô vendo 1000 coisas ao mesmo tempo aqui. Bota pra nós ali, Camila, por favor. Tô tirando a mão do mouse aqui. Tudo com você agora. Vou botar o Marcelo ali na tela. Tarará. Não? Então eu coloco mesmo. O Marcelo Flores, presidente, pretende fazer alguma campanha para os sócios, pois pagam anualmente a mensalidade e não vão em jogos desde 2020. Reconhecer quem é fiel ao clube mesmo distante, diz Marcelo. Cara, esses são assuntos que a gente poderia abranger, né? Só que, infelizmente, nosso tempo é curto. Né? Enfim, tinha a questão de SAF, a questão... Eu tinha até anotado aqui, ó, muitas coisas para falar ainda, né? Sobre a CBF, o Mano Menezes, né? Enfim, o tempo é escasso mesmo, né? Uma hora passa muito rápido. Mas nessa questão do Marcelo, até para responder, o presidente, não o presidente, mas o marketing do Inter está trabalhando forte para a questão do mundo colorado, né? E trazer alguns benefícios a partir deste mundo colorado.
como, por exemplo, daqui a pouco desconto em shows, desconto em outras eventualidades assim que tu de repente precisa, sei lá, antigamente tinha, né, Panvel, por exemplo, né, ou farmácia Paga no geral. nós. Paga nós, Panvel. Tinha lá 10% de desconto e assim ia, né? Então, esse tipo de coisa, com certeza, o Mundo Colorado na segunda etapa, né, quando vier o aplicativo, tá, o aplicativo do Mundo Colorado vai ter vigência aí também. Então são situações. Mas eu acho que é isso, né, gente? Interessantes. Enfim, acho que algumas coisas ficaram bem claras, tá, na minha concepção. E eu tenho uma leitura diferente de alguns do chat, por exemplo, né, sobre o Edenilson. Acho que é a primeira vez que o presidente fala de forma aberta sobre negociar o Edenilson, por exemplo. Isso ficou com essa impressão também. É negócio difícil, né? Assim como todas as vendas, né? O Inter não vai doar o jogador, né? O Inter vai fazer um bom negócio. Mas antes era, não, contamos com ele, tal, aquela coisa toda. A questão também de contratações, né? Ficou meio aberto. Fiquei com uma pulga atrás da orelha essa questão do Krasnodar aí, viu? Conheci o volante Caio lá, zagueiro, virou volante, aquela coisa toda. A resposta é melhor, né? Não tem, mas poderia ter, né? Não, ele descarta e tal, né? Não entra nessa e tal, mas não é essa questão, né? O que corrobora é que eles estão muito atrás de volante no mercado, né? Sim. A ponto de ir no Krasnodar, a ponto de saber. E outra, e é aquele centro que a gente vive falando, né? Da surpresa. Se vamos supor que tivesse negócio com o Caio seria basicamente uma surpresa, assim, cara, absurda. É um jogador que ninguém está especulando, é um jogador do Krasnodar, de um mercado que ninguém, teoricamente, não vou dizer que conhece, mas daqui a pouco tem muita gente que assiste futebol russo, mas pensa, é um clube que ninguém conhece, é um mercado que pouca gente tem acesso e o Inter está ali em cima. Ou seja, mostra que a prospecção do Capa está cada vez mais ampliada, né? Mas enfim, né? Acho que foi um bom papo aí, esclareceu algumas questões bem importantes em relação ao Inter, né? Eu imagino que sim. Né? Agora, a questão ali de eu não considero mais aquilo que o Mano falou sobre a saída dele, né? A outra coisa do Edenilson ali, né? Eu não considero mais aquela fala de que ele quer ir embora. Ele não pode dizer publicamente isso, né, Alexandre? Ele não pode dizer, não, o Edenilson quer realmente sair do Inter, né? Tu acha que o Rodrigo Caetano não vai ver essa live depois, um recorte sobre o Edenilson? Claro, certamente. Não pode dizer isso, ele tem que valorizar o ativo dele, né, publicamente. Se ele quer vender e fazer um bom negócio, ele não vai desvalorizar o produto dele, né? Certamente. Ele faria isso, então ele pode dizer, né? Enfim, a gente sabe do desejo dele de deixar o Inter. Se vai acontecer, se não vai, né? Ele traçou alguns cenários aqui de negócios que podem acontecer e da recuperação do jogador, se ficar, né? Porque são cenários que existem, né? O de saída e o de permanência. Então, acho que está muito em aberto ainda, sabe? Fica a impressão que nós teremos um longo 4 meses aí sobre negociações de jogadores. Tô contigo. E principalmente que vai chegar agora dia 14 e o Mano Menezes não vai ter nenhum reforço ainda. Não, acho que alguns sim, não todos, né? Mas algum acho que vai ter. Tem 9 dias, né? Tem tempo. Enfim. Gente, nós agradecemos demais a presença de vocês aqui nessa segunda-feira à noite, tá? Chegamos a bons 2.000 simultâneos aí. Muito legal poder falar com o presidente e obviamente, ser um intermediário, né, daquilo que vocês querem saber. Às vezes o pessoal culpa o mensageiro, né? Viu que teve um superchat aí culpando o mensageiro, né? Quem dera eu tivesse o poder de decidir coisas, né? Olha, quem sou eu para decidir coisas, né? Quem chega, quem sai, quem assina, quem não assina. A galera às vezes se passa, né? Mas tudo bem. Mas enfim, gente, muito obrigado por todo mundo que acompanhou. 12 horas e 30 minutos amanhã estamos de volta. E se você, olha só, sexta-feira, meio-dia, já te programa. Tu tem toda a semana para te programar para estar com a gente no Mazar Sports Bar às 12 horas para Brasil e Croácia. Quartas de final da Copa do Mundo, beleza? Vem torcer com a gente lá no Mazar. Valeu, galera. Um forte abraço para todo mundo. A gente se fala. Tchau!